11 de fevereiro. É grande a nossa satisfação em receber aqui hoje o advogado Dr. Mário Luz Quintão. É um advogado que tem uma militância muito grande e muito importante. Então, eu vou lembrar alguns aspectos aqui da vida dele, que ele fez mestrado e doutorado na UFMG, e eu queria perguntar para ele aqui umas coisas. Atualmente ele é professor na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É consultor da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Explica isso para nós. A minha função é de professor, né? Isso. Lógico que eu me apresento como advogado, mas eu sou essencialmente também professor. E como professor, eu participo da CAPES. CAPES é o órgão que fiscaliza a atuação dos pesquisadores no Brasil, de todas as áreas. Então, como consultor da CAPES, eu dou pareceres de bolsas de estudo, pareceres relativos à qualificação de mestres e doutores. É uma função... Mas que ótimo! Eu fico impressionado de ver como é que você está dando conta dessa história. Você é aqui também vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer, a OAB, né, deve ter coisas muito concretas para você. Nós somos encarregados de elaborar pareceres em relação à atuação do OAB. Por exemplo, eu sou autor do parecer que impediu o impeachment do Lula, né? Houve uma provocação feita no Conselho Federal do OAB, e na época nós demonstramos que não havia nexo causal em relação à atuação do Lula e dos fatos que estavam rolados. E outros pareceres sobre auxílio, moradia para juízes, auxílio alimentação para juízes e promotores, nós elaboramos. Logicamente que esses pareceres não gozam muito da simpatia de algumas autoridades. Vocês perdem no judiciário. Mas a nossa função em relação à cidadania, né? Eu entendo o OAB como porta-voz da sociedade civil. Nós não estamos aqui para agradar, né? Nós estamos aqui para incomodar mesmo. Pois é. O que faz um conselheiro federal da OAB? O conselheiro federal da OAB, ele é o último grau, né, em termos recursais da OAB, né? É o órgão, o Conselho Federal, que decide, né, sobre as posições tomadas pela OAB através de resoluções, através de pareceres. Então, é uma função muito parecida com a do Senado Federal, né, brasileiro. Inclusive, o formato é o mesmo. Cada estado da federação tem 3 representantes. Agora, o que acaba gerando é que o Norte e o Nordeste, né, dominam, né, o Conselho Federal, né, em relação a determinados tipos de decisões políticas. Pois é, e finalmente eu queria divulgar aqui que você tem uma experiência de direito com ênfase no constitucional. Eu adorei esse direito comunitário. No meu tempo não tinha isso, não. O direito comunitário hoje está em crise. É o direito da Europa, é o direito da União Europeia. Porque a Europa hoje vive um momento de crise, né? Principalmente xenofobia. Ou seja, eles não estão respeitando o estrangeiro. É um país que ainda está muito... Os países lá estão muito vinculados ao chamado ius sanguinis, ou seja, a vinculação sanguínea. Então há muito preconceito. E eles estão vivendo uma crise econômica muito séria. Isso que eu ia te perguntar. A crise, com certeza, a crise tem pedacinho dela. A crise que a gente chama crise da zona euro, é porque a moeda que eles instituíram, ela exige medidas drásticas. E um país como a Grécia se rebelou contra isso e hoje está nos ensinando belas lições, né? Não aceitou imposições do capitalismo selvagem. E a população de lá teve uma consciência política enorme, né? Tá elegendo, inclusive, partidos
avançados ideologicamente. É verdade. É um avanço, Isso. graças a Deus. Né? Pois é. E ainda o doutor Mário Lúcio Quintão, ele ainda tem uma participação, ele atua, né, no Mercosul. Vamos lá. Cadê você? Você tem uma atuação na União Europeia, no Mercosul. Direitos humanos nas comissões? Não é porque em relação ao nosso programa de pós-graduação. Juntamente com o Zé Luiz Quadros Magalhães, nós formamos uma dupla, né? Uhum. Todas as quartas-feiras nós temos aula de conscientização, né? O que é aula de conscientização? O Zé Luiz trabalhando num viés do Estado plurinacional e eu trabalhando na ótica dos direitos humanos. E a gente, não aquele direitos humanos para expiação de culpa, os direitos humanos com consciência ideológica, respeitando a dignidade da pessoa humana, chegando e com a preocupação essencialmente com a diversidade, com a pluralidade. É um trabalho interessante. Muito legal mesmo. Mas a própria Delze, né, que aqui vinculada a vocês, foi uma das nossas alunas. Pois é, você falou uma coisa aqui, mas eu estou vendo, tem alguns professores muito bons, né, ligados à universidade. A universidade, principalmente a PUC hoje. A Delze. A PUC hoje apresenta um perfil um pouco diferenciado. Né? Nós temos hoje o Dom Mol, que é o nosso reitor, que ele incentiva muito a reflexão crítica. Né? É uma pessoa comprometida. O Gilvando que o diga, tá, em relação às ocupações. O Dom Mol permite que vários professores, né, deem assessoria, né, aos movimentos populares. Eu acho que é por aí. Nós temos um papel muito vinculado à Igreja Católica, a igreja mais progressista. Né? Muito bom. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Já vou começar, porque, né, eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito anômala. Também acho. Se, no tempo que o ministro Barroso assumiu o STF, que era a época da ação penal, 470, ele dizia que tinha um ponto fora da curva. Eu ouso dizer que hoje nós temos muitos pontos fora da curva. Né, eu não quero que você nem concorde nem discorde, eu estou falando isso só para a responsabilidade é minha. Eu acho que o Joaquim Barbosa fez escola. E o seu aluno número 1 é o juiz Moro. Eu queria que você comentasse esse tempo que veio da ação penal, sabe, até agora, o que povoou a cabeça desse país em termos de questão jurídica. Como é que isso aí está situado dentro da questão do direito e da justiça brasileira? Caiafa, o grande problema nosso é que, na área do direito especificamente, do direito penal, nós não temos teorias nacionais. Né? E a tradição do Supremo Tribunal Federal sempre foi uma certa vinculação à materialidade dos fatos para tipificar determinado tipo de ilícito penal. E no caso do chamado mensalão, praticamente a legislação penal foi rasgada, né? E eles partiram de uma reflexão, no caso, né, influenciados pelo Joaquim Barbosa, uma tal de teoria do domínio do fato, de Roxin. E o próprio autor negou, né, da maneira que está sendo aplicado, porque a teoria do domínio do fato foi um mecanismo utilizado para punir nazistas, não é o caso brasileiro, né, para conseguir identificar os criminosos de guerra, né, a serem punidos, né, pelos regimes democráticos, né, em face, né, dos crimes contra a humanidade que essas pessoas cometeram. No Brasil, houve uma distorção disso. E Joaquim Barbosa, aproveitando, logicamente, de uma manifestação forte da classe média, porque a classe média hoje, ela
assumiu uma consciência ideológica muito conservadora. Ela, ao que nos parece, ela vive um momento de repulsa, né, a quem detém poder. Ela alega que perdeu o poder aquisitivo. E realmente há uma recessão econômica mundial, né, que afeta vários países, e o poder aquisitivo, não só da classe média, mas de todos os segmentos sociais, acaba sendo comprometido. Mas a classe média, ela quer conseguir uns bodes expiatórios. E no caso do mensalão, parecia que tudo ia terminar com a absolvição de todos os réus. Aí o Joaquim Barbosa entrou em ação com as suas teorias. Ele queria saber quem estava por trás de tudo. E acabou, né, com as suas considerações, reflexões, punindo, né, as punições. É interessante, Caiafa, que as punições mais duras são contra os banqueiros, né, porque os políticos, gradativamente, né, a partir do momento que as penas foram revistas, né, os políticos que foram condenados, gradativamente estão sendo liberados. Não é que se safaram das penas, eles cumpriram as penas, né, de acordo com a legislação vigente. Cumpriram o sexto. Né, e, obviamente, têm um direito à liberdade, a cumprir o resto da pena nas suas respectivas residências. Obviamente que muita gente fica reclamando, né, é pizza, não tem nada de pizza no ar. Por que os banqueiros... Não, porque que aí está a legislação hoje penal, né, no que tange, né, aos crimes que envolvem banqueiros, é mais dura do que para os políticos. Aí nós vamos entender o caso do Moro. O Moro, primeiro, ele pegou os empresários. Ele deveria simultaneamente arrolar todo mundo. Mas ele preferiu indiretamente nos empresários. E nos empresários, através de delação premiada, ele quer atingir os políticos. Agora, a questão, que ele parece que é uma coisa arquitetada, é no sentido de que a competência dele seja preservada para julgar os casos, porque se envolver, principalmente, presidente da Câmara dos Deputados, como que é o caso do Lava Jato, que envolve o presidente do Senado Federal, obviamente, né, a competência deixa de ser dele, né, vai para o Superior. Vai para o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Não é que o tribunal vai aliviar, muito pelo contrário, né? O caso do Mensalão Mineiro, o Supremo declinou de competência, né? E o Supremo, no meu modo de ver, é mais duro do que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não é que o Tribunal de Justiça esteja descumprindo a lei, mas a questão, eu concordo com você, há uma questão ideológica por trás disso tudo. Né? Quem está no poder tem os desgastes. E não vamos, assim, iludir, né? Para gerar governabilidade, porque hoje o poder está muito vinculado ao chamado governo de coalizão. O que é governo de coalizão? Você faz alianças com vários segmentos, e não é um segmento apenas da chamada esquerda, mas assim, daqueles que são simpáticos a determinadas ideias, para ganhar umas eleições. E você tem de preservar essa governabilidade dentro do Congresso Nacional. Aí que é difícil. Aí que é difícil. No parlamentarismo, é mais flexível isso. Agora, no presidencialismo, nós criamos situações inusitadas. Agora, o que eu percebo? O caso da ação do Mensalão. O que nós sentimos ali? Mesmo com a teoria do domínio do fato, extrapolou-se em relação às penas. As penas foram desproporcionais aos ilícitos cometidos. Então, aqueles embargos infringentes serviram para corrigir as distorções. Não é que acabou tudo em pista, muito pelo contrário. E é importante aí a presença do Luiz Roberto Barroso, que é uma pessoa altamente qualificada, uma grande indicação para conseguir a proporcionalidade pertinente. Agora, o que está acontecendo, né, no caso Moro? Porque um está vinculado ao outro. No caso Moro, o juiz parece que se qualificou, ele parece que esteve nos Estados Unidos, esteve principalmente na Itália. Quem? O Sérgio Moro, né?
porque o intuito dele principalmente na Itália, porque ele foi estudar lá. É despertar o que a gente chama uma Operação Mãos Limpas no Brasil. Isso. Agora, o que a gente vê é o seguinte, eu até defendo a Operação Mãos Limpas, mas não é, nesse caso, Lava Essa Jato. adaptação Deveria não, ser né? uma coisa maior. Eu vejo o seguinte, é qualquer indivíduo que acumulou fortuna de forma ilícita deveria prestar contas não só à opinião pública, mas principalmente ao fisco. Né? Ser honesto no Brasil hoje aparece que não é mais virtude, mas tudo bem, nós defendemos essa virtude. Agora, o que é mais sério é o seguinte, o que possibilitou todos esses ilícitos, né? Essa verdadeira esculhambação nacional na Petrobras foi em 1995, quando, para viabilizar os negócios da Petrobras, o presidente Fernando Henrique Cardoso logrou a aprovação, né, de uma lei no sentido de permitir que a Petrobras não fizesse mais licitações de forma obrigatória. Ou seja, essa permissividade, né, gerou, né, uma situação, no meu modo de ver, muito delicada. Né? A oportunidade faz o ladrão. É duro falar uma coisa dessa. Claro. Então, no início, as propinas eram bem menores, mas gradativamente foram se acumulando. É um sentimento de impunidade, que é um sentimento que corrói. Agora, só depois que foram apurados, né? Essa apuração não é feita lá, primeiramente, pelo juiz Moro. Muitas das questões vão ser resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal. As responsabilidades que poderemos fazer ilações pertinentes. O que dá a impressão que, baseado no caso de Lava Jato, poderíamos ensejar o impeachment no Brasil. E não é bem esse caso. Estão misturando as coisas. Mas nós vamos deixar para conversar sobre isso depois do nosso intervalo. E nós voltamos dentro de 1 minuto. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Pois é, então, hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Mário Lúcio Quintão, que é um advogado com uma formação teórica muito boa, mas isso não o afastou de uma militância simples no meio dos movimentos sociais, de elaborar pareceres, de estar orientando tanto as universidades como movimentos que peçam a ele a orientação para estar trabalhando. Eu queria retomar o ponto que nós paramos no intervalo, que ele começou a falar sobre a questão do impeachment. E eu vou dar a palavra para ele continuar. Caiafa, hoje a imprensa brasileira, né, toda discute a questão do impeachment. O impeachment o que é? O impedimento. Nós já tivemos, né, um caso paradigmático no Brasil que foi o impeachment do Collor. Né? Aí muita gente fala, mas o Collor fez muito menos coisas e acabou, né, tendo de renunciar. Ele não foi vítima do impeachment, ele teve de renunciar para fugir das responsabilidades pertinentes do impeachment, mas ele acabou tendo seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Agora, o que a gente percebe?
A instalação do impeachment é uma instalação muito delicada, né? Pressupõe 2/3, né, da Câmara dos Deputados e depois, né, 2/3 do Senado Federal. Então é um pente fino. Agora, tem de haver, por parte da Presidente da República, o que a gente chama de crime de responsabilidade, infração político-administrativa. O máximo que pode se acusar a Dilma seria de conivência e omissão. Mas conivência e omissão tem de ser comprovada, tem de ser fato concreto, né? E aí as provas até agora não demonstram isso. O máximo que poderia se fazer em relação a Dilma é pela lei de improbidade administrativa, especificamente no artigo 39, responsabilizá-la por culpa, ou seja, omissão e conivência. Mas mesmo assim, a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, afirma que não é razão para um ato de cassação de mandato. Teria de haver dolo, ou seja, intenção manifesta e prejudicar a outra, e o dolo não está comprovado, nem a culpa, né? Como afirmam, né, vários especialistas. Eu não sou penalista, sou apenas constitucionalista, né, mas eu acredito que basta, porque é o texto constitucional que vai ditar a viabilidade ou não do impeachment. Mas é uma questão, Caiafa, que nos assusta, porque é uma questão política, né? E nós temos manifestações programadas para as ruas, dia 13, favorável a Dilma, e dia 15, contrárias a Dilma. O receio não é o impacto dessas manifestações, o receio é a distorção dessas manifestações. Há um clima de golpe no ar, né? Isso não adianta a gente fugir. E aí que, como conselheiro federal, eu, segunda-feira, por exemplo, estarei em Brasília participando de uma reunião da minha Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal, e eu quero preconizar e propor que a Ordem dos Advogados do Brasil se dirija, né, em todos os estados da federação, ao público, no sentido de esclarecer. Não é dizer favorável ou contra o impeachment. Claro. Esclarecer o que está acontecendo no Brasil, não só sob o prisma político, mas principalmente jurídico, né? Eu acho que, no fundo, há uma questão de governabilidade, uma questão que você tem uma preocupação, que eu também comungo dela, de tentar demonstrar que a presidente, né, estaria incapacitada para gerir o Brasil. E aí é perigoso, porque o receio é o medo, né, do que aconteceu no Paraguai. Eu quero te perguntar se alguém tem jeito de parar um extravio de qualquer situação dessa, baseado no seguinte: ela foi reeleita em outubro, final, né? Mal tomou posse, está tentando reorganizar a economia, até de um jeito que é muito criticada por quem a viu. Inclusive com medidas neoliberais, né? Isso. Então, o povo não deixou, não deu tempo para... Não tem jeito de acusar ela. Não, o que é mais grave? Ah. O Congresso Nacional está querendo rejeitar as propostas de medidas fiscais. Pois é. É criar, como se diz, um imbróglio, né? Porque agora a situação, eu vejo o seguinte, é política. Vai ser resolvida politicamente. O que eu estou propondo é um diálogo nacional. Eu estou propondo que as pessoas sentem, discutam e exijam, né, providências, não só das autoridades constituídas, e especificamente, né, da Presidente da República, no intuito dela conseguir superar essa crise, que, do meu modo de ver, é uma crise mais política do que econômica. Mas tem muita gente que não quer isso, né? Você sabe que ideologicamente... Mas nós não podemos pensar na situação como o terceiro turno, né? Isso eu acho que é fascismo, né? Eu sou contrário a isso. O que eu penso é o seguinte: se não houver diálogo, nós não vamos construir democracia. Eu concordo plenamente com você, né? O que me preocupa muito também foi a forma como foram esfaceladas as empresas brasileiras, né? Tentando o esfacelamento da Petrobras,
Porque aí Porque a questão da Petrobras é o seguinte, a própria identidade com a descoberta nacional... das reservas do pré-sal, isso, né, em termos de economia internacional, assolou, né, interesses escusos. Né? Agora, você não acredita muito na teoria da conspiração. Eu não acredito na teoria da conspiração, não. Não, eu acho que nós estamos vivendo, no meu modo de ver, um momento rico no Brasil. Um momento rico é o quê? Nós que enfrentamos a ditadura militar, qual foi o fator decisivo? A nossa resistência, né? E nossa resistência que surtiu os resultados foi uma resistência democrática, né? Não foi uma resistência, principalmente nós que temos uma ligação muito forte com Edgar da Mata Machado, né? E mais do que isso, né? Acreditamos sempre no diálogo. Na própria ditadura, nós forçamos o diálogo e a ditadura foi se dispersando. Houve resistência também, né? Um pouco mais radical de alguns setores, e a lei da anistia deixou alguma coisa no ar, porque eu tenho uma posição contrária à lei da anistia. Eu acho que não se pode perdoar crimes contra a humanidade. Eu acho que os crimes que foram praticados, né, principalmente torturas, assassinatos, são crimes contra a humanidade. Os torturadores, né, não podem ser protegidos por essa lei da anistia. Isso não é uma decisão pessoal minha, isso é uma reflexão feita pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos. É verdade. Mas olha, estou me fazendo um sinalzinho ali que meu tempo está acabando, então eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Como é que é essa história do contrato de leniência, onde a empresa é preservada e a pessoa que participou do crime vai responder por ele? Isso aí... Eu quero saber se pode fazer parte desse acordo que você tem proposto. É um negócio meio promíscuo, no meu modo de ver. Mas é uma solução que vários países adotam, né? No sentido de que as obras desenvolvidas pelas empresas, né? Principalmente, no caso, né, os dirigentes de empresas que estão detidos, representam quase todas as obras, né, do governo federal. Essas obras não vinham ser prejudicadas, né? Então, o que eu percebo? Esse contrato de leniência é um pacto maldito, mas um pacto necessário. É um pacto que, de uma certa forma, há de proteger o interesse público, né, no tocante à continuidade das obras, mas, por outro lado, aqueles, né, que cometeram delito responderão criminalmente pelos seus atos. Pois é, muito obrigada. Nós vamos ter que te chamar aqui, quero conversar com você outras vezes. Ok, é um prazer enorme, porque eu penso o seguinte, nós temos, antes de mais nada, esclarecer, com a devida isenção, logicamente com o coração um pouco fragilizado, né? Por esses momentos que nós estamos vivenciando. Pois é. E a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho, eu quero agradecer muito. Até a semana que vem.